Então tá, boa noite pessoal, tudo bem? Meu nome é Hector Moraes, eu sou coordenador de games da Campus Party Brasil. E com essa atividade aqui a gente encerra a participação da Campus Party aqui no UPix. É a terceira mesa que a gente está corando. O nome da mesa de hoje, estou com uma cola porque como a gente está produzindo a Campus Recife, é muita gente na cabeça, não me lembro mais. O nome da mesa de hoje é Gamificação versus Badificação, quem ganha mais. Para participar dessa mesa, a gente tem o Najib Nassif, que é publicitário, sócio da Bolha. Além dele, a gente conta também com a Luciana Marilac, que é jornalista e colaboradora do blog Foursquare Brasil. Tem também o Thiago Fontes, que é da Kios. A gente conta aqui também com o Francisco Tupi, da Games for Change. E por último, mas não menos importante, como diria aquele clichê, o Álvaro Gabrielli, que é coordenador do curso de desenvolvimento de jogos digitais da FATEC. E é ele que vai fazer a mediação dessa mesa aqui pra gente. Então, bom proveito aí. Falou. Alô, alô. Olá, pessoal. Boa noite. A gente vai iniciar a mesa aqui. Eu já vou começar perguntando pro pessoal. Vocês estão me ouvindo? Como que vocês definem gamificação e badificação? É um termo de moda? É um termo marqueteiro? É uma coisa que está pegando a onda na parada dos games? Como é que vocês definem esses dois termos? E, emendando a mesma pergunta, como é que a gente pode diferenciar um do outro? Pode ir? Vocês estão me ouvindo? Então, a badificação, acho que sim, é um termo da moda, é um termo... Tá dando uma... É um termo da moda, mas é um termo que... para algo que não é necessariamente da moda, né? A gamificação, pelo menos como a gente entende, ela já está rolando há muito tempo. Ela vem mais da parte de fidelização de clientes, como companhias aéreas vêm fazendo há muito tempo. Mas eu acho que existe uma confusão hoje sobre... Pelo menos a gente enfrenta muito isso, estava até falando agora ali, sobre o que gamificação realmente significa, né? Então, a Kios, ela, por exemplo, é uma plataforma de gamificação como uma Badville, como uma Bunchball. Então, a gente oferece empresas mecânicas de jogos para fidelização de usuários. E tem muita gente que vem para a gente perguntando sobre jogos sociais, sobre in-game advertising, sobre advergaming. Então, assim, existem uma série de termos que precisam começar a ser separados para facilitar toda essa comunicação no mercado. Bom, assim, eu trabalho mais com marketing, né? Vocês trabalham direto com games, eu faço estratégias, trabalho com campanhas de marketing digital. O termo gamification, para começar, ele não tem nada a ver com games, são coisas diferentes. Então, a gente tem o games, que são jogos, e o gamification, que é uma ação que você vai gerar para criar uma fidelização com o seu cliente, entendeu? Você vai dar uma ferramenta onde ele vai... uma ferramenta com vários níveis que o cliente vai ficar animado para participar, para, enfim, realmente se tornar alguém importante para sua marca. Já o game são jogos, então acho que a gente pode começar separando. E os badges são selos, né? São insígnias, são medalhas. Você está numa premiação, você chega em primeiro, segundo lugar, você ganha uma medalha. Então é bem diferente realmente dos dois, mas eles se completam, né? O próprio Foursquare Brasil... Eu sou do Foursquare Brasil, né? O próprio Foursquare, ele começou com badges. Então, você ganhava badges e tinha toda aquela competição entre os amigos. Agora, ele está focado mais em criar um ambiente onde as pessoas tenham referência. Ele quer ser referência de geolocalização. Então, ele está se tornando uma rede social, realmente. Ele está tirando um pouco o foco dele das badges e indo para o gamification social, que a gente chama de location de marketing, né? Então, realmente, ele está redirecionando o conceito da marca.
A minha praia também é marketing, é mais marketing, e a gente trabalha muito nos projetos, e acho que a gente tem um drive importante, e eu entendo um pouco diferente, assim, eu tenho uma visão um pouco diferente, porque eu acho que, assim, na verdade, eu acho que a betificação, ela não funciona sem o gamification, é uma consequência. Então, eu acho que não é uma coisa contra a outra, eu acho que são coisas que são distintas. Você pode ter gamification, mas não ter betification, mas agora você não pode ter bad se você não tiver gamification. Então, ela não se sustenta sozinha. E eu acho, na verdade, a nossa opinião é que, assim, a lógica de gamification, ela é uma lógica usada por marketing para... Mais pertinho, tá? É uma lógica que a gente usa no marketing, tá dando microfonia. A gente usa no marketing para tentar transformar um produto e trazer mais gente para ele, porque na verdade a gente sabe o tanto que as pessoas gostam de game, a gente gosta muito de game, então a gente pega essa lógica de game e traz para um produto ou para uma ação, para aumentar, na verdade, a viralização disso, aumentar a aderência com as pessoas. E a questão da betificação é você dar uma recompensa para alguém. Todo ser humano trabalha baseado em recompensa. Então é uma maneira de você dar um selinho, dar alguma coisa. E eu acho que é legal, porque é como você colecionar figurinha. Você tem um álbum, aquilo não te traz nada, mas é legal você falar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E eu acho que gera uma mecânica bacana, que traz mais interesse para as pessoas. Eu acho que é uma coisa que não veio, eu não acho que é modal. Eu acho que já existe há muito tempo e muita coisa, né? Assim, o meio internet é novo, quer dizer, isso tem 20 anos e está começando, mas isso vem de muito tempo. Então, assim, eu acho que não é modal, eu acho que betification também não é modal, porque hoje tem os selinhos, amanhã vão ser outras coisas, mas sempre vai ter a recompensa. Então, sempre que você coloca uma lógica de regra em algum produto, em alguma comunicação, em alguma campanha, sempre vai ter a gamification, porque nada mais é do que você botar uma regra em alguma coisa para as pessoas fazerem aquele movimento. Exato. E aí você vai fazendo as coisas acontecerem. A minha opinião, eu não sou nem um advogado, nem um executor. Então eu parto do princípio que leva à criação disso. Jogos sempre existiram e condecorações também sempre existiram. À medida que a tecnologia das informações avançam, isso vai intensificar aquilo que o homem tem no interior dele. Por exemplo, Steven Slug Russell, quem é? Devia saber. O primeiro criador de videogame. No momento que ele teve um computador na mão, o que ele fez? Ele pegou e criou o Space Wars. À medida que a gente começa a poder interagir com tablets, mobile, a gente leva aquilo que a gente quer fazer. Basicamente duas coisas: comunicação e diversão, né? Aí, isso vai em direção diretamente àquilo que o homem quer e o que representa nele. Tudo que o ser humano faz, ele quer resultado, ele quer feedback. Então, muitas vezes essas coisas são usadas para condicionar, mas também são usadas por questões positivas, como aconteceu em São Francisco, nos Estados Unidos, com o iCivics, que usa gamificação para a galera participar das comunidades. Badificação é um termo que está vindo com muita força, acho necessário, igual o Thiago falou, mas a leitura que eu tenho, ela fica meio entre a psique e a tecne, aquele impulso que o homem tem de conseguir identificar o que está acontecendo. Então, por exemplo, dimorfismo está na natureza desde que a natureza existe. O genótipo mais o meio ambiente gera o fenótipo. Grupos de ordem unida, exército, academias de arte marcial, você bate o olho, você sabe, aquele cara com os ovinhos aqui, é um general. Aquele faixa preta ali é treta, hein? Olha, aquela cobra ali, rajada, é uma coral, ela é venenosa. Aquele tiozinho ali com aquele avental é o grau 33 da maçonaria. Aí o que acontece? O escoteiro ali, astrofísica, cirurgia cerebral, né? Exobiologia. Aí o que acontece? Isso serve tudo para quê? Ter uma diferenciação, ter uma valorização. Isso pelo Banco Mundial já é considerado um virtual good, um bem virtual. Já existem técnicas de mensuração, né? Mas a tecnologia empesando, indo atrás daquele impulso que o ser humano tem. Como a fogueira moderna são as redes sociais, elas começaram a se valer disso. Eu olho ali e falo, vixe, ele degolou 5 no Modern Warfare ou qualquer coisa do gênero, né?
Essa é a minha opinião. Acho que tem uma coisa que talvez eu não tenha mencionado. A minha leitura de badificação é ligeiramente diferente, tá? Eu acho que quando se fala de badges, ok, tem todo sentido. Eu acho que não tem como você ter gamificação sem ter badges. Eles estão completamente incluídos ali. Agora, o termo badificação, quando ele começou a ser usado, não lembro se foi pelo Gabe Zuckerman ou pelo... Tem um outro alemão lá, um pesquisador. Ele estava basicamente se referindo à implementação de gamificação, tá? Com foco... obrigado. Aliás, não com foco, mas sem foco nenhum, né? Então, deixa eu botar um badge nesse produto que ele vai bombar, tá? E eu acho que todos somos do ponto de vista todos aqui estamos no marketing e a gente sabe que é muito mais do que isso, né? É muito mais do que você botar um badge no produto e ele bombar. No final das contas, você pode botar um glacê em cima de um pedaço de isopor e você pode vender aquilo para alguém e falar assim, olha, toma um bolo. Mas o cara vai dar uma mordida naquilo e vai ver que não tem conteúdo nenhum, entendeu? Então, o que eu tenho visto, por exemplo, é um leque até grande de produtos e serviços que estão se aproveitando da gamificação e falando, não, cara, deixa eu botar um badge aqui e o meu produto vai bombar. E não é por aí. Existe tem que existir uma coerência entre conteúdo e glacê, digamos assim, para você ter um produto final. Bom, eu acho que isso é moda, você fazer por fazer, não ter um conceito. Eu vou fazer uma campanha, eu quero uma campanha de geolocalização que envolva o Foursquare. Por quê? Sua marca, ela tende a isso, ela vai vingar, então moda é você fazer porque todo mundo está fazendo. Mas o termo e o conceito já é uma coisa antiga, só está sendo aplicado agora no meio digital. Acho que é por aí. Eu e o Álvaro aqui, a gente é game designer, a gente vê isso todo dia. Eu quero um badge, pra quê? Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Os badges, como estão sendo feitos, calculados pelo MIT, Singapore Game Lab, Europa, por lógica Fibonacci, você consegue calcular quanto tempo aquela pessoa vai ficar no jogo. Eu fiz um jogo chamado Guitar Ninja, que não tem badge, mas a pessoa pode comprar o badge e inverte a ordem do badge. O jogo, a pessoa ficava de 0 a 2 minutos. A gente criou 3 badges e isso fazia a pessoa avançar. Sabe para quanto foi? 90 minutos que a pessoa ficava jogando, calculado em cima de tabela. Eu acho que assim, a gente também vê muito disso no desenvolvimento do dia a dia. Também tem muita gente querendo, eu quero criar uma campanha, eu quero criar um game, eu quero criar uma ação de marketing que tenha game envolvido, um gamification, alguma coisa para ter um badge, mas eu acho que, na verdade, assim, as coisas têm que ser bem casadas. O exemplo que você deu. Eu acho que assim, o game tem que ser muito bom e, na verdade, a lógica de badge tem que ser muito amarrada a isso. E é isso que faz funcionar. Então, a gente quebra bastante a cabeça pensando em projetos que tenham essa lógica. E a gente, diferente de vocês, a gente não desenvolve game puro, mas a gente, na verdade, tenta trazer a lógica do game para as campanhas. Então, assim, tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito bem trabalhado para não ficar uma coisa chata, para não ficar uma coisa que, tipo, a gente vai fazer por modal, entendeu? Assim, e como a gente trabalha muito em cima de projeto de inovação, então, assim, tem algumas coisas que a gente tem que acabar criando sem nenhum um tato de ciência muito grande, porque a gente tem que arriscar. Então, eu acho que, assim, tem algumas coisas que foram inicialmente criadas sem uma ordem ou sem um propósito bem definido, mas que depois ela vai se moldando e ela vai entrando num eixo que depois vira uma ciência, vira alguma coisa um pouco mais estruturada. Obrigado, produção. Seguinte, uma coisa também tem que ficar muito bem clara. Videogame é ciência. Hoje em dia a gente tem a VGT, Videogame Theory. Quem que criou o termo gamificação? A Jane McGonigal. Qual que é a origem da Jane McGonigal? Você conhece ela? Conhece ela? Não. Ela é uma game designer. Quais são as duas ciências que tem dentro de um jogo? Quais são, Mayara? Não sabe? Reprovada. Nota pra ela. Narratologia e ludologia. Se não levar em consideração essa história que é contada ou que faz um jogo ser um jogo, é isso de bater a cabeça, né? Mas eu também vejo que a gente está num processo de criação da ciência. Igual foi quando começou o cinema, que começou a ter tanta gente indo ver o cinema na década de 20 que ele acabou ganhando espaço acadêmico. Como foi com a fotografia, como foi com as demais artes plásticas. E hoje o videogame está nisso. Só que, infelizmente, ele cai naquilo que
muitos pesquisadores combatem, como o filósofo Stephen Jay Gould da antropologia e entre o Richard Dawkins, que é protociência. Então o cara falou, apertou o botão, pulou, girou, deu Hadouken, é videogame, né? Então a gente fica muito nessa fronteira da protociência, né? Seguindo então, né, e partindo um pouco desse princípio, apesar de não ser um game, vocês consideram que o sucesso de haver, né, da gamificação e da edificação hoje é resultado de uma cultura gamer emergente, ou é justamente o contrário? O sucesso acontece justamente por não existir essa cultura gamer? Então, na verdade, eu acho que o conceito gamification, ele está realmente ganhando força por causa da web, né? A gente vê as tecnologias aí tão avançadas, a gente tem 1 milhão de aplicativos diferentes. O que a localização está interferindo no nosso dia a dia? Bom, agora todo mundo tem smartphone com GPS, então conseguimos geolocalizar. Não acho que veio de um conceito de games. Na verdade, a atualidade e o desenvolvimento da tecnologia trouxe essa nova ciência, como ele falou mesmo, que a gente está desenvolvendo. O próprio... falando do processo de games, a escola, por exemplo, é um processo de gamification, onde você tem que cursar um ano, tirar nota e passar para o próximo ano. Então, são níveis. O marketing, ele está saturado. Então, o gamification, ele trouxe uma nova face para o marketing. Porque você, além de vender para o cliente, você vai dar algo para ele. A própria campanha que a Chevrolet fez para o lançamento do novo carro Sonic, tinha 10 perguntas, eram fases, você tinha que passar e depois era sorteado. Então, é mais eu acho que começou como entretenimento e uma mistura com games, e hoje ele está ganhando uma forma interessante, porque quando a gente fala em gamification, até o ano passado eu participei de uma palestra falando de analytics, né, de métricas dentro de games, e gamification e a diferença, né, que foi até o Miguel Dornelles, hoje ele está trabalhando no Zynga, que é um dos principais produtores aí de games, de aplicativos. E ele falava isso, o ser humano tem uma necessidade de ser consagrado, assim, ele quer ter alguma coisa para provar que ele fez aquilo. Então, quando você dá uma oportunidade dele ganhar um selinho, dele poder competir com alguém, isso já é do ser humano. Alô? Então, assim, a gente pode dizer que o ambiente ideal, ou mais próximo do ideal para gamification seria são exatamente as redes sociais, porque a rede social já tem um pouco da competitividade por ela própria, né? Isso ajuda ou atrapalha? Posso? Eu acho que na minha cabeça hoje assim, a rede social ela é super bem-vinda, eu acho, porque ela, na verdade, ela propaga muito. E assim, na verdade, quando você coloca uma lógica de gamification dentro de uma ação de marketing, você quer aumentar o número de usuários, e a rede social ela faz isso. Eu acho que ela é um efeito propulsor aí para a própria mecânica do game em si, da gamification, e ela faz espalhar muito mais. Eu acho que ela vem para trabalhar muito mais. A gente vê aí, até um tempo atrás, um dos maiores fabricantes, vocês devem ter mais conhecimento do que eu, mas assim, os maiores fabricantes de game era a EA. Aí a gente vê agora a Zynga, que começou com a história da Fazendinha, passar isso, e agora... Porque a rede social fez isso, não foi? A EA não é mais a maior, agora é a Zynga. E a gente cresceu, pelo menos eu cresci na época do Atari, mas a EA fazia parte da história, né? Quer dizer, fez parte da história de game. E agora a Zynga. A Zynga para mim não é muita coisa, mas para a geração nova, a Zynga é a referência de game, como pra gente era Atari, sei lá, era a EA em si. Falando de redes sociais, enxergando a primeira década do século XXI foram as redes sociais. Agora a gente já está partindo para outra etapa, porque já está saturado. Então as pessoas elas não querem a mesma coisa. E o game ele traz essa diferenciação, acho que em todas as áreas, seja no marketing, seja nas redes sociais. A gente vê o Draw Something, por exemplo, né, bombando. Por quê?
as redes sociais ajudam a propagar. Então, se você faz uma campanha de marketing ligada ao gamification, porque o gamification ele vai prender, de certa forma, o seu cliente. Se eu tenho 10 fases para ganhar um carro, que foi a ação da Chevrolet, eu vou continuar entrando na page dele, eu vou continuar fazendo aquilo porque eu quero ganhar o carro. Então, você incentiva as pessoas a estarem sempre presentes ali no seu ambiente, da sua marca. A comunicação que antes tinha a comunicação vertical, só as empresas, e a comunicação horizontal. Hoje a gente vê isso tudo misturado. Então, a empresa se comunicando com o cliente e o cliente também dizendo, olha, isso é legal, isso não é. Isso modifica também o trabalho dos próprios designers, dos programadores, porque você cria um aplicativo e, de repente, ele está servindo para outra coisa. Então, vai da sua sacada de business entender que ele tomou um outro direcionamento e incentivar aquilo, se for para o melhor, entendeu? A gente não pode esquecer também que tem um conceito homem-máquina, né? Então, por exemplo, embora o foco seja na internet, os servidores do Google estejam em navios ou escondidos, porque todo o conhecimento, todo o fluxo está ali, boa parte dessa relação é como o homem se relaciona com a máquina. Então, o que a máquina permite ao homem? E depois, o que é visto em cima daquele conhecimento? Então, por exemplo, o Twitter, quando foi criado, ele não tinha essa ideia, essa hecatombe que todo mundo começou a fazer e tudo mais. Então, existem pesquisadores, o próprio Luli Radfacher fala, os bons aplicativos são aqueles que, depois de criados, eles ganham novas proporções. Mas a questão é a seguinte, como que a tecnologia cria esse novo homem? E como esse novo homem, ele vai conseguir interagir? Por exemplo, foi falado da Zynga. A Zynga, ela alfabetizou pessoas que não tinham contato com o jogo. Ou, por exemplo, um GPS. Quanto custa para você colocar um ponto de Foursquare? No mínimo, você precisa de 2 satélites, um de localização e um de telefonia. E aí, no momento que a pessoa pode se localizar no espaço, aquilo vira um jogo. E aí, o cenário do jogo deixa de ser o Brasil do Blanca ou o Castelo do Bowser e começa a ser a vida real. E aí, se eu começo a fazer a minha vida virar um jogo, o meu cenário, ele vai precisar ter uma interface, que vai ser o quê? Vai ser aquilo que a máquina propõe. A gente está falando de internet. A gente está fazendo a transição da internet 3.0, que é o quê? Os sistemas inteligentes. Já tem toda uma série de jogos, não só com GPS, mas códigos de barra, que integram coisas não internetáveis, que não estão na internet, com jogos. Por exemplo, aquele salgadinho no Japão, que vinha com código de barra e foi feita a batalha dos salgadinhos. O salgadinho preto e o salgadinho vermelho. Isso fez uma pirâmide e a galera começou a comprar salgadinho e você virava o general, já tinha a questão do badge. Mas como a própria tecnologia muda, a questão das pessoas estarem interagindo no espaço, né? Uma prova disso é o banco imobiliário, né? Eu jogava horrores quando era criança e agora ele está no meu telefone, ele está dentro do Foursquare, eu posso realmente jogar como quase físico, né? Eu tenho ele aqui, eu estou aqui na Bienal, eu posso comprar a Bienal. Então, é uma interação muito grande entre o homem e a máquina. Nessa perspectiva, né, mais social, vocês acham que os aplicativos gamificados simplificam, complicam, ou ainda tem uma questão de viciar, né? Eles viciam? Como é que se separa isso né, a questão de tratar o game numa perspectiva de engajar e não viciar em alguma coisa? Eu tenho certa propriedade para falar nisso, porque desde que eu comecei a me envolver com jogos, foram jogos educativos e depois, obviamente, ninguém resiste para fazer jogos de orc de zumbi, né? Mas a minha fonte são jogos educativos, por ter sido professor muitos anos e tudo mais. Nos Estados Unidos tem um movimento chamado iCivics, que uma juíza da Suprema Corte começou a usar jogos, a atmosfera de jogos, para trazer o pessoal para assembleias, né? Então o jogo tem toda essa questão dessa narrativa, tem toda essa questão de brincar com o espaço, e o jogo para denúncia social. Só que aquele tal negócio, o que você vê na tela é a ponta do iceberg. Tem a ponta para fora, que é onde a pessoa joga, e através dela manipular a informação. Por exemplo, a campanha do Obama teve toda aquela questão transmídia, teve o Henry Jenkins, o Will.i.am, teve aquele ator do House,
mas também teve o Gonçalo Frasca e a Jane McGonigal envolvidos na questão do jogo, né? Eu vejo que essa questão ligada muito mais à emancipação do que o condicionamento, ela está ligada tanto no avanço, que vai trazer possibilidades para poder pensar dessa forma, como também formas de se utilizar. Por exemplo, que eu me recordo, o primeiro aplicativo de gamificação, eu e o Álvaro, a gente fez uns 3 anos atrás para fazer uma palestra. E aí a pessoa ia jogando e ia mostrando as respostas, depois ela via que na verdade ela foi conduzida para pensar. Ou a mesma coisa, você tem o Facebook, você tem um jogo, tem a possibilidade de fazer um jogo, igual a gente fez um jogo de mapeamento. Então, a questão é a seguinte, está começando a surgir muitas coisas que utilizam essa questão do espaço, um GPS, uma foto, né? Então, porque a gente tem 2 tipos de responsabilidade. A responsabilidade histórica faz mais pressão ainda na responsabilidade social. O mundo vai passando, a gente já tem quase 1/3 do mundo conectado, e o que 1/3 desse mundo conectado pode fazer pelos outros 2/3 que não está conectado? E é o seguinte, vou responder aquela outra pergunta, como que o game está incentivando isso? O professor Hambúrguer da Poli, uma vez perguntado como ia ser o novo ensino de engenharia, ele falou, eu não sei, a única coisa que eu sei é que vai começar a haver joysticks, porque aquela leva dos novos engenheiros todos já estavam acostumados com o manete, né? Do mesmo modo que as plataformas de operar, tanto os aviões, os Predator Drones nas guerras, e operar as máquinas de cirurgia, só consegue quem sabe jogar. E os controles são semelhantes ao do Xbox, porque a galera já o Hadouken, então já conhece. Eu acredito assim, eu acho que, na verdade, assim, como a gente trabalha a questão da gamification muito mais nessa praia, nesse âmbito de marketing, a gente não pensa muito nesse controle de viciar ou de deixar o cara preso a isso. A gente pensa muito mais no aumento da interação. Mas eu vejo eu acho que até a gente pode... Vou entender um pouco mais com vocês isso, mas eu acho que eu vejo muitos jogos, muitas iniciativas novas, principalmente com o advento agora de rede social, esses jogos tipo Draw Something, tipo... Todos esses outros joguinhos mais rápidos, que eu acho que existe um fenômeno aí que eu acho que é negativo, que é uma grande explosão, mas ela é muito curta. O prazo de jogo, eu acho que o que você falou de viciar, eu acho que a gente está vivendo hoje uma coisa inversa, pelo menos eu vejo. Os jogos, eles estão... Eu não sei se eles estão ficando mais simples, porque eu acho que um bom jogo, ele é simples, ele tem que ser simples, a gente parte desse princípio. Mas esses jogos que estão espalhados em rede social, eles são muito curtos, o tempo dele é muito curto. Pelo menos um tempo atrás, quando teve a compra do Draw Something mesmo, parece que a queda de usuários foi gigante, porque as pessoas fizeram aquele boom fez o valor do game crescer muito, ele foi comprado por muita grana, e logo depois que ele foi comprado, os usuários caíram, muita gente parou de usar o jogo, mas não porque alguém comprou, porque é um jogo que era legal até um certo ponto e depois ele acabava ficando chato. E eu acho que, na verdade, esse é o mistério, eu acho que esse é o desafio, a gente pensar coisas que são simples. Eu acho que o cotidiano, que é essa história da gente começar a usar GPS para jogar, usar coisas físicas, eu acho que é uma maneira de você deixar a coisa mais natural e deixar essa coisa mais, a longo prazo. Ela é menos explosiva, mas ela é mais duradoura. Eu acredito muito nisso. Assim. Até mesmo porque, falando de marketing, a gente quer criar um relacionamento com o cliente. E não simplesmente, olha a minha marca e some. Não, eu quero continuar conversando com ele através do game. Então, o próprio National Geographic, eles fizeram um aplicativo onde cada um ia lá era focado em sustentabilidade. Então eles davam um mapa para você construir o seu bairro e você colocava as árvores, as casas, as ruas. Então ele falava, vai e constrói. E conforme você colocava muita rua, muito carro, ele falava, não está certo. Então é um aplicativo que ele educava a pessoa. Então você vai lá montando e ele diz, olha, por aí não vai dar certo. Então realmente o game, ele tem que trazer também níveis onde a pessoa vai querer continuar o jogo e também vai educar.
jogar. O próprio iPad, eu tenho um irmãozinho de 3 anos, eu instalei vários aplicativos, ele tem um iPad, instalei vários aplicativos de inglês, de bolinha, e toda vez que ele acerta, ele escuta palmas, e ele fica assim, extasiado, porque estão batendo palma para ele, porque ele acertou. Então, realmente, são educativos, tem que ter níveis, tem algumas coisas que, voltado para o marketing, a gente necessita, que é criar esse relacionamento. E aí é o que ele falou, tem que ser simples e tem que ter um objetivo, um conceito um pouco mais embasado. Eu acho que a nossa experiência, a minha experiência pelo menos, é mais parecida com a de vocês, né? E quando a gente recebe algum cliente querendo fazer algum trabalho de gamificação, os objetivos sempre são entender quais são os principais comportamentos que vão acontecer dentro do meu site ou dentro do meu serviço, recompensar esses comportamentos e ter visibilidade de todas as métricas geradas através disso, né? Então é uma coisa realmente de engajamento e de fidelização desses usuários. E em serviços que normalmente tem, assim, é meio cinza dizer se é viciante ou não. Você vai falar da gamificação de um e-commerce, o cara não vai ficar comprando ali uma bicicleta uma atrás da outra, porque existem uma série de outros fatores por trás disso. Mas todo esse sistema está ali para reconhecer o comportamento dele, de estar entrando ali, de estar recomendando aquele serviço para outras pessoas e estar recompensando ele com uma série de outras coisas que não são tangíveis, né? Como acesso a novas promoções, como os próprios badges e tal. Falando em métricas, né, aproveitando aí que você tocou nesse assunto, é possível, ao mesmo tempo, você estimular e analisar um comportamento gamificado? Não fica muito assim, parecendo uma experiência behaviorista social, assim, uma zumbificação premeditada que gera algum dado que pode ser manipulável? Como é que assim, não dizendo que é de fato manipulável, mas como você consegue obter métricas confiáveis para fundamentar uma estratégia de marketing em cima disso? Métricas, para começar, você tem que ter ela antes, tá? Você define os KPIs antes. Então, não é, eu vou pegar os dados e vou ver no que dá. Não. A métrica você define antes. Então, você tem que ter um objetivo e de repente, vários KPIs. Então, você tem vários níveis e você quer que as pessoas atinjam esses níveis. É que nem um teste psicológico, onde você tem 5 opções e no final tem aqueles resultados. É a mesma coisa com métrica. Você define o objetivo final e as métricas antes, justamente para o desenvolvimento do próprio aplicativo. Estabelecendo essas métricas antes, você vai estipular quais ferramentas você vai utilizar. Então, se você vai precisar pagar, se você vai instalar uma tag. Então, realmente depende muito do segmento, entendeu? O que você quer medir. Mas, assim, eu vejo que em estratégia de marketing eu decido isso antes mesmo de criar um aplicativo. Então, o que eu quero incentivar os meus clientes a fazerem? Beleza, eu vou passar para a galera desenvolver já pensando nessas métricas. Eu já acho que toda campanha de marketing baseada em gamificação, assim, na verdade, eu já concordo totalmente que se a gente respira e se alguém, de certa forma, impõe pra gente uma regra, a gente já está sendo massificado e zumbificado, com certeza. Eu acho que, assim, ninguém é bonzinho, ninguém cria nada Eu acho que, na verdade, tá bem melhor. Eu acho que, na verdade, sim, tudo tem um objetivo claro. Eu acho que é conduzir as pessoas, dar caminho para as pessoas. E, obviamente, esse caminho ele vai de acordo com o que o marketing manda, o que é vender, é participar, é jogar. Então, assim, eu acho sim que tem uma manipulação. Eu acho que quando você não está falando de uma experiência de entretenimento, até uma experiência de entretenimento tem uma guia, mas eu acho que quando a gente fala de uma campanha baseada numa gamification, sempre pensando em conduzir. Eu acho que não adianta a gente ser hipócrita e falar, não, eu faço porque eu acho legal. Não, a gente faz sim para gerar mais resultado e para conduzir o usuário. Assim, o mundo é feito disso, né? Isso desde Roma, não é a gente que está aqui para fazer só o bem, não é? Eu acho que na nossa experiência é bem por aí também, né? Você definir qual o baseline antes de você fazer qualquer coisa, definir quais são os objetivos da empresa
na hora de você criar uma estratégia de gamificação, definir quais são os KPIs e a partir daí começar a medir, enfim, aumento de share, aumento de comentários em blogs e por aí vai, qualquer que seja o comportamento. Até mesmo porque no meio do caminho podem surgir algumas reações que você não esperava, que não estava no seu KPI. E aí vai do próprio estrategista verificar se aquilo lá é um indicador de que você pode mudar de direção, entendeu? Então, assim, a gente estipula sim as métricas, mas isso também não é congelado. Às vezes, o Orkut, por exemplo, a gente tem os depoimentos. Os depoimentos era para eu ir lá e escrever, olha, eu sou sua amiga, parabéns, etc. e tal, elogiava ou falava mal. As pessoas começaram a usar o depoimento do Orkut para escrever mensagens ocultas que você não queria publicar na timeline. O desenvolvedor que fez aquilo, eu imagino que ele tenha ficado puto, porque não era a intenção dele. Então, assim, o que o Orkut não fez? Ele não pegou aquilo e transformou em uma coisa oculta, ele demorou demais. Já o Facebook já trouxe aquela mensagem inbox, então você tem o mural, você tem o inbox. Então, realmente, eu acho que houve um atraso em pensar nisso. Eu lancei um produto, beleza, a galera tá usando desse jeito. Por que eu não vou, então, me direcionar e modificar para privilegiar os usuários que estão utilizando daquela forma? Então, realmente, quando você cria métricas, você tem que ficar ligado nisso, porque métricas é BI, então você vai pegar a sua estratégia, verificar o caminho que ela está traçando para você também direcionar o seu negócio e aproveitar as oportunidades. É aquela coisa, você não cria uma estratégia de gamificação, bota aquilo no ar e esquece e vai fazer outra coisa, né? Aquilo começa a te gerar uma série de insights que você vai alimentar de novo ali no sistema. E assim, a gente tem experiência de pessoas que colocaram gamificação no ar e foram fazer outra coisa, esqueceram daquilo e depois tiveram assim, tiveram que encarar a triste realidade de que o pessoal parou de usar e, enfim, começou até a desgostar daquilo. Então, o acompanhamento, né, disso tudo também é muito importante. Só um exemplo aqui para fechar essa questão. Quem se interessou, quiser saber mais essa parte de métrica bem-sucedida em game, é no momento que tanto os itens da gamificação ou a badificação, elas entram como bens virtuais. Ano retrasado, a Universidade de Washington lançou um texto chamado Knowledge Map of Virtual Economy e fala dos 4 modelos que tem da micromonetização, microworking, cherry blossom e tem mais outro que eu não lembro, mas cálculos para começar a estipular a relação entre o valor econômico e o valor de uso. Se aquela pessoa está usando, se ela dá tanto valor para aquilo, se ela está gastando o tempo dela, se ela está deixando de trabalhar para fazer aquilo, qual é o impacto que isso está ocorrendo na economia e quanto que vale aquele 1 minuto, aquele 1 segundo de esforço para ficar indo atrás daquele item. Bom, para retomar aqui a questão, né, dessa mesa aqui, quem ganha mais com a gamificação e com a badificação? É o usuário, é a empresa, é quem desenvolveu o aplicativo? Qual o papel do usuário final nisso tudo, afinal? Hoje em dia, a gente está vivendo um processo de mandarinização da sociedade. Então, a sociedade ela se comunica muito mais por símbolos. No momento que existe esse tipo de linguagem, é o que a gente tem. É a comunicação moderna que a gente tem. Então, bater o olho, aquele badge, ou aquele processo, ou aquele feedback, ele faz parte da nova media literacy, do novo letramento, da nova alfabetização. Quando a gente fala de produtor e consumidor, a gente deve levar em conta uma coisa. A gente está na era do prosumer. Ao mesmo tempo que a pessoa é produtora, ela é consumidora. E ao mesmo tempo que isso faz parte do cotidiano, é algo que precisa ser colocado em discussão, como a gente está fazendo aqui, seja tanto para o lado de produção, para otimizar o resultado, tanto para o lado crítico, para conseguir levar isso para um lado de ensino, ou qualquer outra coisa do gênero. Eu vejo que é muito mais uma questão de adaptabilidade. Como toda revolução, ela age em silêncio, quando vê, ela já aconteceu, já transformou, e você tem que ir atrás. Geralmente, os espaços mais retrógrados, as partes mais fechadas da sociedade, como até a escola, já estão indo atrás disso. Então a gente está nessa fase de adaptação para isso. Voltando à pergunta, eu vejo badificação como um termo pejorativo, né? Aquilo que eu estava falando. Eu acho que a badificação, quando o termo foi cunhado, ele tinha esse objetivo de dizer que
isso é uma gamificação mal feita, uma gamificação completamente baseada só em você jogar um monte de badge, sem ter uma análise crítica de direcionamento, do que fazer, de quais são os KPIs, qual é o objetivo. Botar badge por botar badge. Eu acho que na badificação todo mundo sai perdendo, porque você acaba tendo um produto de má qualidade, um produto sem conteúdo, que não tem tração e que acaba muito rapidamente sendo descoberto, né? Na questão de quem ganha, se é o consumidor ou se é a empresa, eu acho que acabam sendo os dois. Da maneira como eu trabalho com gamificação, acho que vocês estão muito perto de mim também nesse sentido, de gamificação como ferramenta para engajamento e para fidelização de usuários. A empresa ganha por todas as métricas geradas, pelo reconhecimento de usuários que são embaixadores da marca e por todo o feedback positivo que isso acarreta, e por outro lado, o consumidor também ganha por ter esse conhecimento, né? De que você realmente está contribuindo para uma marca para a qual você contribuiria talvez de qualquer maneira, mas sendo reconhecido por isso e sendo recompensado por isso. Até mesmo dando continuidade. Tanto que só a badge por badge não é um bom negócio, que o próprio Foursquare mudou o foco dele, né? Que ele estava sendo muito criticado. Como é que uma empresa vai pagar para fazer um special dentro do Foursquare, sendo que qualquer um pode tirar uma badge? Então, ele já mudou o foco dele por causa disso. Legal ter a badge, mas, assim, é preciso ter um fundamento. Falando de quem ganha enfim, a gente está na era do open source, né? Então todo mundo produz e todo mundo consome. A própria Fazendinha teve uma ação, já faz uns 2 anos ou 3 anos, teve uma seca muito forte no Nordeste e o pessoal da Fazendinha ficava na Argentina, ficava um polo na Argentina, e eles desenvolveram uma ação dentro da Fazendinha. Quando você comprava o produto, se você comprava num lugar determinado, lá, se você crescia, sua fazenda crescia, metade da verba era doada para o Nordeste. Então, todo mundo estava ganhando, né? Uma ação bacana, uma ação social feita dentro de um game com todo aquele processo. Então, assim, realmente depende também do foco, né? O Foursquare tinha um foco, ele foi ganhando um outro direcionamento. Então, a gente vê agora ele tendendo mais para a parte de social, para a parte de indicação, e ele também não ficou parado com as badges, porque, beleza, fui em 5 restaurantes mexicanos, ganhei meu chapéuzinho, tô feliz. E agora? Exato, Nunca mais vou num restaurante mexicano? Ele criou a evolução dos níveis. Então, dentro do próprio nível tem um outro nível. Então, assim, é um crescimento absurdo que a própria estratégia de marketing, juntando com os especialistas de games, elas cada dia mais está criando coisas novas, né? Então, acho que realmente a gente tem que ver que eu acho que todo mundo está ganhando. Nesse momento onde a ciência está sendo construída, a gente não tem uns maiores vencedores e perdedores, porque o próprio Foursquare não ganhou dinheiro no começo, né? Lá em 2009, em março, quando ele abriu, ele já tinha tido uma experiência ruim com uma outra rede social também de location e ele não conseguiu. Então, o que ele trouxe para o Foursquare? Várias interatividades. Então, além de badges, eu tenho também a parte do conceito. Quem que ganha? O Denis lá, o dono do Foursquare, ou a gente? Pô, se eu estou num lugar e eu quero um restaurante, eu encontro, e foi ele que cadastrou o restaurante e ele que falou, quem que está ganhando? Então, acho que assim, todo mundo está ganhando, é open source, entendeu? Eu colaboro com toda a comunidade, eu acho que a gente que está aqui, principalmente em eventos como esse, a gente tende a participar e colaborar mais. É um momento que a sociedade, pelo menos a gente que trabalha com desenvolvimento dessas criatividades novas, a gente está colaborando para um mundo melhor. Eu acredito muito nisso, porque a geolocalização ela trouxe um novo olhar. Tem uma empresa de GPS, que é a Santiago e Sintra, que eles fizeram um evento onde eles trouxeram uma pessoa de uma aldeia indígena lá do Amazonas. Foram professores até lá, ensinaram elas a utilizarem GPS. Os próprios índios estão mapeando a Amazônia. Então, assim, é uma coisa incrível isso, entendeu? E a própria mulher que deu depoimento, que por sinal falava muito bem, ela falou isso, ela falou, olha, o GPS trouxe um novo olhar da gente e eles vão poder mostrar isso para o mundo. O Google Maps também teve toda uma ação especial. Então, acho assim, todo mundo está ganhando e o legal é que a gente vê todo mundo colaborando. Eu acho que, assim, na maioria dos pontos, eu acho que quem ganha, de fato, é a marca. Eu acho que a marca, ninguém faz um game, ninguém faz uma ação com gamification
para não ganhar. Então eu acho assim, quem ganha de fato? A marca. Porém, existem iniciativas de projetos, como o Foursquare, por exemplo, que tem um ganho em cima de um serviço que acaba voltando para o usuário de uma forma. Então, assim, primeiro ponto, quem ganha é a empresa. E segundo ponto, em ações bem-sucedidas, o usuário acaba ganhando também, porque ele tem um serviço, ele tem... Hoje que o Foursquare tem uma base grande populada, as pessoas ganham, mas no começo, quem ganhava era só o Foursquare. Porque você não usava o Foursquare para saber se um lugar, porque tinha pouca massa. Hoje tem massa. Hoje todo lugar tem check-in. Então você tem, todo lugar tem tip. Você tem massa. Mas no começo quem ganhava era o Foursquare. Então eu estou usando o Foursquare, mas isso serve para todos. Mas acho que depois volta. Até falando em números, em março o Foursquare atingiu 2 bilhões de check-ins no mundo e 20 milhões de usuários. É muita gente. Muita coisa acontecendo. Para a gente já ir caminhando pro final aqui, queria ouvir de vocês que tendências vocês enxergam para essa área. Por exemplo, se a entrada da computação ubíqua, né? A gente está com o computador conectado em qualquer hora, em qualquer lugar, isso vai ter uma tendência de ampliar a gamification ou não, né? O contrário, né? E cada vez mais diminuindo isso. Como é que vocês enxergam tendências para essa área? Bom, a gente acredita que pelo menos uma visão que a gente tem na bolha, assim, eu acho que a tendência que já está acontecendo é toda a lógica de gamification. Na verdade, o que a gente trabalha hoje com a internet, o que a gente trabalha com conectividade, ela vai se voltar muito ao físico. Então a gente explora muito isso, trabalha muito isso. Eu quero dizer, a gente começar a pegar as pessoas no ritmo ou no dia a dia, no cotidiano, embasada no mundo, no ambiente que elas vivem, e vamos usar a tecnologia para ajudar e para entrar no dia a dia das pessoas. Então, a gente acredita muito que a tendência seja usar a tecnologia, usar a internet, usar essa mobilidade toda para atuar no dia a dia das pessoas, fazendo ações físicas do dia a dia. Por exemplo, um exemplo que a gente tem na cabeça, um outdoor, que você dá um check-in no outdoor e esse outdoor ele dispensa a comida do cachorro para você experimentar. É um sample real, através de um check-in. A gente tem algumas iniciativas dentro da bolha que são assim, a gente tem um produto que é o Wi-Fi, por exemplo, free, que a gente chama de BOSE, só que a gente tem um pagamento social. Então, assim, aqui poderia ter, por exemplo, o BOSE instalado, todo mundo tem internet, mas ao invés de você ter uma senha, é uma rede aberta, só que para você usar a rede, você precisa dar um check-in aqui. Então, é um pagamento social, uma coisa do dia a dia. Então, assim, a gente acredita muito em trazer isso para as pessoas, misturar o game físico com o game virtual. Por exemplo, uma mesa de pebolim que vai estar conectada no Facebook. Então, tudo que você fizer para você jogar, você tem que se conectar no Facebook. E toda ação que você fizer no jogo, todo gol que você fizer físico, isso vai para o teu mural. Então, a gente acredita muito nisso, em trazer a lógica de game da internet para o mundo físico. A gente aposta muito nisso. Bom, voltando um pouco mais para a educação, acho que talvez agora a gente veja mais produtos educativos, a própria escola, né, que utiliza esses níveis, que nem ele falou, a partir do momento que você mistura o virtual com o real, traz mais interesse das pessoas em participar. Então, realmente, a tecnologia trouxe essa possibilidade da gente estar interagindo na vida das pessoas. Até mesmo lá acho que é na Coreia, no Japão, não me lembro, onde você sai do metrô, escaneia, Coreia, né? Você sai do metrô, escaneia um QR Code e você chega em casa com a sua compra pronta, entendeu? Então, beleza, eu tô com fome, vou passar aqui, cheguei em casa, tá tudo lá. Então, realmente, é a tecnologia trazendo essa vantagem. Eu acho que se não fosse os avanços, a gente não teria nem esse termo sendo estudado, sendo estruturado. Agora, realmente, é depender dos especialistas para estruturar isso de uma forma que agregue a toda a comunidade, sociedade, e ver também a política, os governos, todo mundo utilizando isso realmente para trazer mais educação. Eu acho que
com os serviços que a gente trabalha, eu vejo muito essa questão da ubiquidade, como você estava falando, porque você acaba se relacionando com a marca através de N canais e esse perfil, digamos, de jogador, né? Acaba existindo uma demanda para ele existir por todos esses canais. E essa relação do físico com o virtual, né? Então a gente trabalha com uma série de clientes que tem essa relação de ter uma loja física e ao mesmo tempo ter um comércio eletrônico e querer fidelizar esse usuário em ambos os canais. Então acho que realmente são um dos principais, digamos assim. Primeiro, criatividade. Quando a tecnologia nivela todo mundo por baixo, vem a criatividade e dá um chablau. Então, isso é o central. Existem uma série de mecanismos que vão começar a aparecer muito mais de acordo com realidade aumentada à medida que as câmeras aumentarem, né? Essa relação internet das coisas, essa barreira entre o real e o virtual, ela não só está caindo, como ela vai deixar de existir e a gente vai ter uma ciência-ficção assim muito grande, né? Uma tendência majoritária e health para o lado de saúde, a kinectoterapia, termo que ele inventou, né? Aplicar isso para a área de saúde vai desenvolver muito a terapia por kinético, você conseguir ter feedbacks visuais. Às vezes quem já colocou um pino no corpo ou ganhar 1 milímetro por uma amplitude, né? Isso está diretamente ligado aos novos sistemas de letramento e literacia, às novas INGAs que vão surgir, né? Porque existe uma rebutabilidade de sistema, né? Enquanto tem 7% no AAA, 10% no AAA, 90% está nos sistemas menores, e um lado mau, um lado negro da força, que é o microworking. Então, por exemplo, quando a pessoa está ali jogando ou gamificando, os jogos estão num sistema chamado beta eterno, e aquele clique, aquela produção de dado está sendo para ser gerado dados e informações e dinheiro para a empresa, que difere da micromonetização. Então, isso vai ser uma coisa também que vai vir cada vez mais forte. Bom, vamos abrir para algumas perguntas, então. A gente está já com o tempo em cima. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma pergunta aí da plateia? Uma dúvida, assim. Eu vejo a gamificação mais como maneira de adestrar as pessoas para usar a sua plataforma. No caso, faz games para educativos. Não dá para resumir, eu acho que tudo isso apenas para esse ponto, que é criar uma mecânica de jogo para estimular o usuário a seguir aqueles passos que você planejou na plataforma. Eu acho que isso seria não o futuro, mas maneira de resumir muito, trazer mais para a raiz, para o piso, isso, ficar só nesse, fazer o jogo apenas para educar meu usuário. E você pegar uma plataforma que você criou, tipo o Twitter. O Twitter foi criado, virou outra coisa. Você cria uma plataforma com game e ela não pode não evoluir depois porque você travou ela só para o usuário fazer esse passo, ganhar um ponto, esse passo, ganhar medalha. E a sua plataforma chegar a travar, engessar e você tem que abandonar ela depois. Acho que isso pode ser um problema na gamificação. Então é o seguinte, gamificação vê o lúdico, né? O lúdico ali. O negócio é o seguinte, quando começou a surgir a gamificação, falaram muito daquela privada que você fazia pipi e a privada jogava. Mas, na verdade, desde o século XIX já tinha uma privada na Holanda, que hoje está no aeroporto dos banheiros do aeroporto de Amsterdã. Se você olhar bem, você vai ver que tem uma mosquinha lá. Que era o quê? Para o cara mirar. O cara estava fazendo aquilo conscientemente, emancipado, ou ele estava fazendo aquilo só para ter o... Então, quando a gente está planejando um jogo, justamente para não ter esse engessamento, a gente vai ter desde o pessoal de marketing, o pessoal que pensa toda a comunicação visual, vai ter pessoas que vão estudar ciência da cognição, porque aí tem uma coisinha chamada flow. Se o jogo não tiver flow, a pessoa não desenvolve. E todo jogo em si é uma máquina de ensino. Por quê? Fala um jogo que você gosta e não é de ensino. Red Alert. Dentro do jogo, a gente tem três tipos de literacia, de alfabetização. A primeira qual que é? Aprender a jogar.
Se você não aprende a jogar aquele jogo rápido, você não vai jogar mais. E aí o que acontece? Dentro disso, vai ter os metaconhecimentos, os metajogos. Então, como dentro de um processo de equilíbrio e desequilíbrio que você tem, você procurou o jogo por quê? Ah, porque eu queria me sentir bem, porque eu queria vencer. Como você transmite? Aí vai tendo todo um lado de designer instrucional e tudo mais, que vai tentar balancear essas partes para que você crie um jogador emancipado, né? Então, para isso, você vai... Por exemplo, não adianta você pegar uma técnica que foi feita nos Estados Unidos e querer aplicar aqui na América Latina, né? No referencial MIT, Estados Unidos e Singapura, a Universidade de Copenhague, né? Aí o que acontece? Tem todo esse planejamento local, tanto espacial quanto espacial, para conseguir chegar nisso que você falou. Respondi? Então tá bom, obrigado. Mais alguém? Mais uma pergunta? Fale agora o cálice para sempre, ali. Boa noite, parabéns, primeiramente, muito legal. Acho que é até meio que é parecida com a pergunta dele, só que acho que seria um pouco mais pro... Desculpa. Nassif, né? Porque é mais relacionado às marcas e ao marketing. Há um problema, algo que seja prejudicial à marca, o consumidor ficar muito viciado a essa troca, sempre esperar algo em troca, ou sempre dar algo em troca em relação a prêmios ou a, sei lá, qualquer produto, e ter uma dificuldade depois desse vício, sabe? Quando eu não usar a gamificação, eu não vou ter uma conversão tão boa quanto antes. Então ele ficar viciado a receber algo em troca e, enfim, isso. E ser prejudicial numa próxima ação que não for game. Comum. Isso é o risco que se corre depende de uma estratégia que você vai fazer, é o risco que você corre. Se você acostumar o cara mal, o cara vai acostumar mal. Como, nesse ponto, o ser humano é igual cachorro. Se você acostumar que xixi é só aqui, e depois você tirar isso aqui, ele vai se perder. E não vai mais reconhecer o ambiente. Então, se você usa uma marca, usa uma campanha, e conduz o cara a sempre que ele faz uma ação, ele receber uma coisa em troca, que não seja uma coisa muito bem pensada e muito modelada para aquela ação, você vai causar um reflexo negativo quando você tirar isso. Então, eu acho que a gente tem que ter aí um pouco de conhecimento, um pouco de critério para o que dá e como dá. Nesse ponto, eu acho que os badges são legais, porque eles não são, de certa forma, coisas físicas, não são aquelas coisas que criam dependência, mas são coisas que, para cada pessoa, existe um valor. Não existe um valor comum, mas, assim, quando você coloca uma lógica de badge dentro de uma campanha, você, na verdade, quem vai eleger quanto vale aquele badge, eu acho que é quem está recebendo isso. Cada um vai ter um valor e é uma coisa que você não vai massificar. Você vai deixar cada um com um valor. Então, assim, para mim, os badges do Foursquare não valem nada. Eu não uso o Foursquare por causa mas tem gente que coleciona isso, tem gente que vive isso. Ou seja, depende da referência do usuário. Então, se você faz uma campanha bem feita, eu acho que você não cai nesse problema de depois ter um efeito negativo. Mas isso acontece muito. Eu tenho alguns exemplos, eu acho, a gente passa por alguns exemplos de coisas, e a gente fala, pô, você não tem... É aquela velha história, quer dizer, é um exemplo mal colocado, mas tem gente que vai em feira, principalmente salão automóvel, tem gente que vai em salão automóvel para pegar a sacolinha. E se o stand não dá sacolinha, o cara fala, pô, eu não vou, eu não ganho nada, então eu não quero ir lá. Porque foi gerado um referencial. Eu vou lá para ganhar brinde. Então não é isso. Eu acho que a gente está entrando na era do experience. A gente tem que, na verdade, essa satisfação não tem que ser através de um produto, mas sim de uma sensação. E é isso que a gente procura fazer, principalmente trazendo computação física, trazendo ações digitais para o mundo físico. Acho que é isso. Até falando da badge, a importância do usuário. Eu gosto de comida mexicana. Para mim é importante ter a badge mexicana. Meu amigo vê a badge e pergunta para mim qual restaurante ele vai. Então é muito pessoal realmente. Então para você é importante ter alguma badge para você se tornar referência daquilo e alguém te consultar. Então é realmente bem pessoal. Mais alguém para perguntar? Só uma coisinha rápida para o Álvaro. Você conhece o trabalho do pessoal lá de Campina Grande, da Facisa, com aquele jogo Chilo? Chilo.
É um jogo desenvolvido, né, pelo pessoal de Campina Grande, a equipe do Rodrigo Mota, tudo. E ele é um Super Mario em 2D, né? E ele tem essa história mesmo do Bad, só que tudo com estilogravura. Eu só queria saber mesmo se vocês conheciam tudo. Que é uma coisa importante também culturalmente, porque traz algo que não se faz muito, né? Que é trazer a cultura popular brasileira para os games, né? Normalmente o pessoal vê isso até com maus olhos, que normalmente é mal feito quando é feito. Mas no caso é muito bem feito, traz, né, muito dessa coisa do repente, né, e joga na dinâmica do game, que é fantástico. E eu acho que também é uma coisa que está dentro das tendências, né, de trazer essa coisa da cultura popular brasileira para uma dinâmica de game. Pessoal, nosso tempo esgotou, só aproveitar o gancho da pergunta dela. A gente vai ter uma mesa na Campus Party Recife que se chama Regionalismo nos Games. Inclusive o pessoal vai estar lá apresentando o estilo. E eu queria agradecer a todos vocês por terem participado. Pessoal que está aqui, brigadão, valeu.